pratica o abuso psicológico é radical nas reações. Ele é ótimo quando você faz o que ele quer, né, e reage com carinho, aprovação e até presentes. E ele é fulminante quando você desobedece ou faz algo que ele não quer, agindo com indiferença, frieza e vinganças, que, segundo ele, só ocorrem por sua culpa. Esse é o Ryan, meu irmão. Sou o primeiro cliente oficial? Tem que comprar alguma coisa pra eu te chamar de cliente. Por enquanto é só enrolação. Eu imediatamente tenho crise de ansiedade. Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, e eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera. Hoje, como vocês podem ver pelo título desse episódio, a gente vai fazer o nosso quadro Comentando, em que a gente pega algum filme ou alguma série e a gente comenta aqui, traz as nossas análises psicológicas, traz algum tema, seja sobre emoções, seja sobre relacionamento. A gente dá uma destrinchada aqui no filme pra utilizar também até como base, como exemplo da gente conversar com vocês sobre alguns temas que esses filmes ou essas séries podem levantar. No Comentando de hoje, a gente vai falar de um filme que tá no cinema nesse momento, se eu não me engano, acho que ainda deve estar. Procurei nos cinemas perto de vocês. Que se chama É Assim Que Acaba. E esse filme, gente, na verdade é uma adaptação de um livro, um romance de uma autora chamada Colleen Hoover e que conta a história da nossa personagem principal, a Lily. E esse filme, gente, conta a história, a gente achou que seria interessante da gente trazer aqui, porque a gente provavelmente em algum momento vai dar spoiler, mas a ideia não é a gente trazer também aqui, assim, toda a história do filme pra vocês, a gente vai trazer mais alguns pontos. Então, se você ainda não viu o filme, a gente recomenda que você assista. É importante falar que esse filme fala sobre violência no relacionamento, violência contra a mulher, violência doméstica. Então tem cenas de violência física, tem cenas de abuso sexual. Importante a gente colocar aqui, porque a gente também vai falar sobre isso no episódio. E o filme pode ser gatilho para algumas pessoas. Então, se você acha que esse é um tema que te toca, que pode ser gatilho para você, talvez não seja o seu momento de ouvir esse episódio ou ver o filme. Ou de você talvez ver com cuidado, já sabendo, né, que vai ter isso. Enfim. É importante a gente cuidar desse espaço aqui também e avisar isso pra vocês. Então a gente vai falar sobre esses temas aqui. E a gente, inclusive, resolveu fazer o episódio sobre esse filme justamente porque a gente achou que ele traz bons pontos pra gente discutir, né? A gente sabe que relacionamento é um tema que vocês gostam muito que a gente fale. Volta e meia a gente fala aqui sobre relacionamentos abusivos, sobre violência nos relacionamentos. Então é um tema muito sério e muito importante da gente trazer luz, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso ao longo do episódio, embora o filme possa trazer alguns aspectos de uma forma um pouco mais romantizada, um pouco mais idealizada. A gente achou que aqui era justamente um bom lugar pra gente poder falar sobre essas coisas e usar o filme como exemplo pra trazer luz a esse tema, pra quem tá vivendo isso, pra quem já viveu isso, pra quem conhece alguém que tá vivendo, né, isso, pra gente discutir um pouco mais sobre esse tema. Mas o filme, ele gira em torno desse relacionamento, né, da nossa personagem principal chamada Lily, que acaba conhecendo um homem chamado Ryan, e aí eles vão se conhecendo, vão se relacionando, e a gente vai vendo no desenrolar do filme o que vai acontecendo, né? E o filme é um bom exemplo da gente ver a construção da violência dentro de um relacionamento. Eu queria começar falando sobre esse filme, né? Como eles se conheceram. O filme começa, né, com a Lily estando lá na casa dela, indo visitar a mãe, porque o pai tinha morrido. E você logo vê de cara que tem alguma coisa ali entre a Lily, o pai, a mãe e o pai. Porque a Lily tem muita dificuldade de falar sobre o pai dela. E aí, né, gente, como psicóloga, a gente só fica só com as anteninhas ligadas. Não contavam com minha astúcia! E nessa noite que ela tá mais vulnerável, que ela tá mais sensível, assim, pensando sobre a morte do pai, porque dá pra ver que apesar dela não gostar tanto dele, mexe, né? Mexe com a gente, perder um pai. Ela conhece o Ryan. E como ela conhece ele? Ele já chega com raiva, chutando uma cadeira. Tinha lá um contexto da vida dele, pra ele estar com raiva, né, do trabalho dele. Mas isso já mostra comportamento agressivo, gente. Parece banal, mas não é banal. No sentido de, o filme, ele tenta mostrar que muitos dos sinais já estavam lá. E muitas vezes a gente não sabe reconhecê-los. E é complexo isso, assim, né? Porque, claro que, gente, a gente não vai olhar, por exemplo, pra um comportamento de uma pessoa e já vai colocar lá numa caixinha e já vai, enfim, colocar um rótulo nela, né? Mas de alguma forma também, a gente pode perceber características das pessoas e, assim, os comportamentos vão nos dando pistas de alguma forma, né? Ali, vendo o filme, a primeira pista que eu tive
de primeira dele e que ele é uma pessoa que talvez não tenha uma relação muito saudável com a raiva dele, assim, que ele é agressivo na forma de lidar com a raiva. Porque isso é importante falar, tá, gente? Assim, por que eu falei de não colocar em caixinhas? Porque sentir raiva é normal, sentir raiva das coisas é normal, ter momentos em que a gente explode, pode acontecer, ninguém é Buda aqui, mas assim, ao mesmo tempo é isso, né? Ali no contexto do filme, alguma pista ali sobre a relação do Ryle com a raiva dele, com quando ele fica frustrado, com quando ele... alguma coisa meio que passa ali do limite do controle dele de regular as emoções dele, a gente já tem uma pista disso da primeira vez que a gente vê ele no filme, que é ele chegando e quebrando, chutando, enfim, uma cadeira, né? Então, alguma pista ali ele deu pra ela. Significa que já nesse momento dá pra ela bater o martelo e, nossa, como que a Lily não viu naquele momento quem ele era? Você tá de sacanagem! Não. Mas já é uma pista, né? Já começa a construir uma narrativa do personagem dele ao longo do filme. E isso é uma coisa importante de a gente ficar atento com as pessoas que a gente tá se relacionando. Mas a culpa dentro de um abuso não é da vítima. E logo em seguida ele se sente ali atraído por ela, ele acha ela bonita e eles começam a conversar. Só que eu tava até conversando com a Ana Luísa antes da gente entrar aqui na gravação, o quanto ele tá sempre testando os limites dela. Mesmo quando ela fala que ela não quer, que ela tá desconfortável, ele pensa muito no que ele quer dela e tenta ficar ali testando até ele conseguir de alguma forma ou de outra. De certa forma, assim, como ele já chegou com uma questão sexual ali pra ela, eu senti que houve uma objetificação, no sentido de... Ok, ela é uma mulher bonita, quero transar com ela. Mesmo ela não tão confortável, vão ficar aqui insistindo pra ver se ela cede. Cansada de homem, tenho preguiça até de responder. E muitas vezes a Lily cede. Isso, infelizmente, assim, muitas vezes é um reforço pros abusadores, porque eles não aceitam não. E aí você também vai mostrando que o seu não é maleável, eles vão indo pra cima. Então, várias vezes ao longo do filme, não só... A gente tá falando desse primeiro momento, mas assim, várias vezes ao longo do filme, eu sinto que o não da Lily não é respeitado. E ele fica ali sempre testando, até ela ceder. Exatamente. Eu acho que isso foi uma das coisas que mais me deixou desconfortável, assim, nesse início. E é engraçado, porque quando eu tava vendo o filme, nessa cena que eles estavam se conhecendo, eu tava muito desconfortável, mas eu não tava conseguindo racionalizar, assim, eu não tava conseguindo, naquele momento, construir um pensamento de qual era esse desconforto que eu tava sentindo, assim. E aí, depois, pensando mais sobre, conversando até com a Ana Teresa antes da gente gravar, que me veio isso, assim. E, na verdade, ao longo do filme também, eu fui entendendo, talvez, o que era esse desconforto inicial, que vai muito desse lugar que a Ana Teresa falou, assim, de que, de alguma forma, pareceu realmente uma conversa muito sem limites ali, dele testando esses limites dela. E interessante isso também, gente, porque isso acontece na vida real. E a gente tava falando sobre isso antes, né? Que pessoas abusivas, pessoas agressivas, elas não vão necessariamente mostrar isso de cara. Sobre a agressividade, o Ryle até mostrou, né, nessa primeira cena. Só que isso de não respeitar os limites, dele testar esses limites da Lily, ficou muito mais sutil nesse início, né? Não sei se vocês perceberam vendo. Não sei, talvez algumas pessoas nessa primeira cena nem perceberam, assim, passou batido. Mas é porque, frequentemente, na vida real, passa batido mesmo, assim. A pessoa, geralmente, ela não chega já com o pé na porta em relação a isso. São essas sutilezas que é importante a gente ficar atento e que eu acho que a primeira cena escancara isso bem, assim, né? Que fica uma coisa que dá pra justificar. Não, mas eles estavam se conhecendo. Não, mas eles estavam só brincando. E aí depois eu percebi ao longo do filme isso, assim, eu entendi melhor. Que era sobre essa falta de limites dele com ela ali já nessa primeira cena, assim. Me parece que ele não tinha muito pudor ali em relação a ela. Até depois quando eles se reencontram, né? E ela fala, eu quero ser sua amiga. E aí ele fica, não, mas a gente, sei lá, tá algumas horas sendo amigo. Agora eu não quero mais ser amigo. Até nesse sentido de ela já tá falando desde o começo, talvez ela não quisesse essa relação, ele lá insistindo. E, infelizmente, eu consigo ver várias mulheres que eu conheço caindo um pouco nisso, no sentido de, muitas vezes, entrar naquele papel de gênero que eu não gosto muito de a mulher tem que se fazer de difícil, o homem tem que estar ali sempre insistindo, e faz parte dele querer te conquistar, dele fazer questão. Só que isso é uma linha muito tênue, gente, porque que bom que a atriz teve um bom trabalho de mostrar que muitas vezes a Lily estava desconfortável. Eu acho que a gente não pode ficar ignorando o nosso desconforto com alguém. Até porque ao longo do filme você consegue ver que tem vários assuntos que ela não consegue conversar com o Ryle. Que ela não consegue falar pra ele, até com medo da relação dele, porque tem uma questão ali também de dominação ali, né? Quando as coisas não são do jeito dele, ele sempre fica dando uma insistida ali até as coisas serem do jeito dele também. Eu fiquei pensando muito nisso também, assim. E aí eu não sei se foi a intenção do filme ou não, e eu queria muito ouvir de vocês, assim, que estão ouvindo, se vocês perceberam isso também, mas
eu também acho que seria muito fácil da gente, por exemplo, ver a Lily e ver que de alguma forma ela pode ter entrado nesse joguinho ou não, né? Assim, eu fiquei pensando que talvez a impressão que me deu é que ela não estava muito conectada com ela, assim mesmo, com o que ela estava sentindo, até com o próprio corpo dela, gente. Porque não sei como é que é a experiência de vocês, mas frequentemente, meu desconforto em situações da vida mesmo, assim, que eu sinto que alguém tá passando do meu limite, não vem primeiro na minha cabeça. Vem até, às vezes, uma coisa mais corporal mesmo, assim. Como, inclusive, foi quando eu tava vendo a primeira cena, né? Não veio logo na minha cabeça o que tava acontecendo, o que tava me deixando desconfortável. Mas eu sentia fisicamente esse desconforto. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante para todas as pessoas, inclusive, mas para nós mulheres, de ficarmos atentas, assim. Mas o corpo fala. E como fala? Fala a ponta dos dedos batendo na mesa, os pés inquietos na cama, fala a dor de cabeça, fala a gastrite, o refluxo, a ansiedade, fala o nó na garganta atravessado. Parece que não, pode parecer um papo meio clichê, meio piegas, assim, de nosso corpo, a nossa relação, nosso contato com o nosso corpo. Mas o nosso corpo, ele realmente dá sinais, gente, assim, fisicamente falando. E o que eu ia falar sobre isso é que, assim, frequentemente a Lily ali, ela verbalizou, inclusive, algumas vezes pro Ryan, né, de que ela queria só ser amiga, e ele ficava insistindo, e é frequentemente isso que acontece mesmo na vida real, né? Mas eu não sei se foi algo da atriz, não sei se você percebeu isso, Ana Teresa, mas tinham momentos que, assim, ela fazia uma expressão facial ou uma expressão corporal que parecia de algum tipo de desconforto ali, né? Mas a sensação que dá é que, assim, a coisa tava ficando meio confusa ali pra ela. E óbvio, né, gente? Quando a gente tem um cara ou quando a gente tem uma pessoa ali que fica fazendo esse jogo, que, né, ele é charmoso, e aí ele te quer, e aí ele insiste. Isso aperta, a gente já falou isso em outro episódio, né? Isso aperta um botão em nós mulheres de nos sentirmos especiais, né? Nossa, olha como esse cara tá correndo atrás de mim. Eu até pensei muito nisso, né? Porque o Ryan, a irmã dele, né, aparece eventualmente no filme, e aí ela fala abertamente pra personagem principal, pra Lily, ele não é de namorar. Ele é galinha, ele só quer estar com as garotas, ele só passa uma noite com as garotas. Normalmente ele não trata muito bem mulheres. Então, assim, a Lily entrou no relacionamento sabendo disso. Mas aí que tá, ele é diferente com ela. E aí eu não sei se também a gente pode cair naquele discurso que é a mulher muda o homem, a mulher certa vai fazer o homem mudar. E, gente, não é assim. Tô passando aqui agora para profetizar. Eu acho que pensando no jeito que a Lily funciona, no jeito que o Ryan funciona, eu acho que eles deram um match muito bom. Porque talvez outras mulheres não fossem aceitar tanto a insistência dele e tudo mais. Ela acabou aceitando, eu acho que um foi nutrindo o outro ali nesse aspecto. E eu vejo o Ryan sempre com uma atitude muito impulsiva, que é tipo, a gente vai fazer sexo. Mas a Lily não quer. Então, estamos namorando. Então, vamos casar agora. É sempre uma atitude impulsiva. Eu acho que mostra um lado impulsivo do personagem, exatamente até porque quando ele comete as agressões, é sempre impulsivo também. Ele tá sem conseguir manejar os sentimentos dele, sem manejar a raiva, sem manejar a frustração. E aí ele é impulsivo. Então, o filme também mostra que não só ele é impulsivo com essa questão da violência também, como também ele é impulsivo do jeito que ele trata a Lily. Porque é meio do tipo, já que você não quer fazer sexo casual, então vamos namorar aqui. Mas eu quero fazer sexo, eu vou acabar fazendo sexo com você em algum momento. Seja casual ou não. E vocês percebem, gente, que isso... Aí é complicado, né? Porque entra em papéis de gênero, que a gente já fez vários episódios aqui falando sobre isso, né? O lugar da mulher nos relacionamentos, o lugar dos homens. Seria interessante vocês ouvirem esses episódios também. Não só isso, mas como que também a gente é vendida essa ideia nos filmes, né? Justamente de que, por exemplo, o homem que ele dá o jeito dele, ele insiste, então ele muda ali o contexto. Então, não, a gente tá namorando, então... E se a gente não tem consciência do quão problemático isso é, a gente pode cair nesse discurso que é vendido socialmente, culturalmente pra gente, de que isso é romântico. Sendo que vocês percebem que quando ela fala pra ele que ela não vai transar com ele de forma casual, que ela gosta de desenvolver uma coisa, né? Assim, uma relação com mais qualidade. E aí ele vai e fala, não, então a gente tá namorando, sem que tenha uma construção natural pra isso. Eu vejo isso como manipulação, inclusive, de alguma forma. Faz sentido? Eu acho que pra mim faz muito sentido. Ele vai manipulando ela, até quando as agressões começam de fato. Quando ele bate no rosto dela, quando ele empurra ela da escada. E ainda teve o super lado conveniente que ele é médico. Então, por exemplo, aquela situação da escada, ela poderia ter ido no hospital e começado a ser questionada de por que você caiu, o que é que aconteceu. E ela teria que contar essa história. Só que ela ficou
ficou em casa. E aí, quando ela acorda, já tem toda uma narrativa pronta do que aconteceu. E eu sinto que o Ryan, ele sempre domina muito a narrativa do que é que tá acontecendo no relacionamento. Então, o que aconteceu é contado muito pelo viés dele. A Lily compra. Mas, obviamente, toda memória que a gente tem pode ser ressignificada, que ela faz isso no final do filme. Ela volta pra todas essas memórias de como o Ryan falou que elas foram vividas e ela fala, não, foi isso daqui que aconteceu. Mas enquanto ele ainda tá falando que isso foi um acidente, isso foi sem querer e tudo mais, dentro de um contexto que ela queria fazer o relacionamento dar certo, ela vai relativizando esses abusos. Isso é muito importante da gente colocar, gente, porque isso acontece de fato, assim, não tem uma resposta simples de por que, por exemplo, que as mulheres acabam relevando isso e acabam ficando nessas relações. Realmente não tem. Uma das coisas que eu fiquei pensando me veio a palavra negação na cabeça, né, assim, porque além do Ryan, por exemplo, além do homem, isso acontece frequentemente em relações abusivas, né? A gente pode ver isso tanto em relações que têm violência física, quanto relações que não têm. Que o homem, nesse lugar ativo de manipular, então, assim, isso, né, do papel dele, e a mulher, frequentemente, num lugar de negação, de não querer aceitar que está vivendo isso, não querer aceitar, por exemplo, porque é muito doloroso, tá, gente? Assim, a gente não nega as coisas sem motivo, né? Assim, a negação vem como uma forma de proteção, inclusive, contra a dor da realidade daquilo que está sendo vivido. Porque imagina a dor de você perceber que a pessoa que você ama, a pessoa com a qual você escolheu se relacionar, a pessoa que diz que te ama, né? Foi violenta com você, foi agressiva com você, né? Te agrediu. Então, tem um processo de negação aí também, de que é como se uma parte da pessoa quisesse de fato acreditar nessa manipulação para proteger da dor, da verdade, da realidade, de que isso é só uma manipulação, de que, na verdade, isso que a pessoa tá falando não é verdade e que, de fato, houve sim uma agressão, né? Então, eu fiquei pensando muito nesse processo de negação e que outra coisa que eu não queria deixar de falar, mas a gente já falou isso aqui também no podcast, mas que quando a gente tá apaixonado, gente, e aí, todo mundo faz isso, tá? Todo mundo, óbvio, em graus maiores ou menores, mas todo mundo tá sujeito a viver isso, que é quando a gente se apaixona, a gente abafa, entre aspas, aquilo que a gente vê como ruim, aquilo que não é tão compatível com a gente, assim. Isso é natural, isso realmente acontece. E aí, quando a gente pensa ainda num contexto abusivo, fica mais perigoso ainda, né? Mas, de fato, acontece porque a gente tá ali tão na êxtase da paixão que é como se o nosso cérebro quisesse, assim, realmente dar uma reprogramada pra gente se convencer de que aquilo é o certo pra gente, de que aquilo se encaixa no que a gente tá buscando dentro da nossa idealização de parceiro, ou de parceira, ou de relacionamento. Todo mundo faz isso, gente. Então, assim, isso é mais uma das coisas que podem deixar todo mundo, inclusive, sujeito a acabar entrando numa relação e que só depois vai perceber esses sinais que foram passados batido no início. E a gente vê isso acontecendo com a Lily, né? Quando você falou de negação também, eu pensei muito de negação do relacionamento dos pais dela também. Porque ela viu quão problemático era a relação com os pais e tudo mais. Eu acho que não é à toa que a Lily tem esse passado e ela acaba entrando numa relação abusiva, porque a gente tende a reproduzir padrões, gente, infelizmente. Acaba que o fato de os pais dela terem tido um casamento muito abusivo faz com que ela, vamos botar assim, relative mais abusos, que ela não veja como tão grave esses abusos de uma pessoa que não está acostumada diariamente a ver esse tipo de abuso, de agressão, de violência. Então acaba que talvez a Lily não estranhe tanto, porque é o ambiente que ela viveu, o ambiente que ela cresceu. E tinha muito uma negação, assim, que ela fala ao longo do filme, de eu não quero ser a minha mãe, eu não quero ser minha mãe. Até de uma raiva, sabe, da mãe dela, no sentido de ter deixado essas coisas acontecerem, de ter ficado, porque muitas vezes existe essa raiva em relação a pais, né, que tem esse relacionamento abusivo. Eu acho muito legal que depois que ela tem a filha, é quando ela finalmente consegue falar sobre essas coisas com a mãe. Porque nada era falado, pior de tudo. Havia agressão e não se falava sobre o que estava acontecendo na casa. Era como se não existisse. O que era horrível pra Lily. E aí, quando ela fica grávida, ela pergunta, mãe, por que você ficou? Eu achei aquilo, assim, tipo, quebras de barreiras. E a mãe fala, era difícil pra mim sair. E porque, de fato, gente, é muito, muito difícil pra muitas mulheres saírem. Até porque o filme não mostra tanto, não aprofunda tanto, mas qual era o contexto dessa mãe? De onde essa mãe veio? Será que ela tinha suporte da família dela? Será que ela tinha amigos? Será que ela tinha dinheiro pra sair dessa relação? Porque muitas mulheres são dependentes, não só emocionalmente, mas financeiramente, de homens abusivos. Então, muitas vezes eu acho que até de ter a filha fez ela se reaproximar com a mãe, se reconectar, né? Portanto que no final do filme, ela vai no túmulo do pai com a mãe, parece que elas estão tendo um relacionamento bem melhor. Porque eu acho que também a Lily ter passado por isso, talvez
fizesse com que ela entendesse mais de que lugar a mãe dela estava falando. Talvez ela não conseguisse empatizar tanto antes. Eu acho que esse é um aspecto muito importante de cada um aqui que tá ouvindo. Tanto pessoas que vivenciam ou já vivenciaram abuso ou violência na família, né? Ou nas suas relações. Mas porque isso foi uma virada de chave quando eu tava estudando psicologia e depois, né? Quando eu já tava formada. Mas de ver isso, não só na minha vida pessoal, mas ver na clínica. Que a gente não tem noção da quantidade de coisas que a gente reproduz. E muitas a gente reproduz e a gente percebe que a gente tá reproduzindo. E muitas a gente reproduz e a gente se nega. E a gente acha que a gente, assim, porque a gente às vezes entra tanto nessa ideia, né, de que a gente quer fazer diferente, que a gente quer fazer diferente, que às vezes a gente até, como eu tava falando, né, essa negação, ela pode acabar embaçando a nossa visão pra ver das coisas que de fato podem estar acontecendo, que são iguais, assim, né. Mas existe um termo pra isso. Tem vários, na verdade, mas um deles a gente chama de transmissão geracional. Que é como se tivesse, assim, não. Existe, de fato, uma transmissão dos valores, das regras, dos comportamentos. A gente fala muito sobre isso aqui, né, no podcast, de que nossas famílias são os nossos grandes modelos. Então, assim, a maneira como os papéis, como as resoluções de conflito, como os relacionamentos, como as brigas, enfim, aquilo que a gente viu como molde da nossa família de origem são herdadas. Eu gosto muito dessa palavra, porque existe realmente uma herança internalizada em cada um de nós daquilo que veio da nossa família de origem. E isso se esbarra em muitos temas, mas de violência também, assim. E isso é um fato, não estou trazendo aqui uma opinião, não, assim. Todos os estudos, eles indicam dessa perpetuação da violência nas relações familiares, né? Nesse processo de transmissão geracional, como a gente estava falando, né, desse termo, do comportamento violento. Então, os autores que estudam, né, os pesquisadores que estudam esse tema, eles pontuam que, por exemplo, crianças que sofreram e viram experiências de violência na infância podem vir a ter experiências semelhantes na vida adulta. Então, isso de fato acontece. E aí, é muito interessante, né, a gente vê, eu achei muito legal de mostrar esse passado da Lily com a mãe dela, e que mostra, justamente como a Ana Teresa falou, assim, um dos motivos é porque acaba que, quando você vê isso na sua família de origem, não só isso vira seu molde, como existe como se fosse um aval da violência, assim, uma normalização mesmo disso, né? Então, é muito comum das pessoas se verem nessas relações. Um dos pontos que eu também gostei do filme foi da relação dela com Atlas, que eu acho que faz um excelente trabalho em contrapor como é a relação dela com o Ray, como é a relação com Atlas, que é uma relação mais saudável. Ele é muito mais respeitoso com os limites dela, ele tá muito mais atento às necessidades dela. Ele pergunta sobre o abuso que os pais dele, que o pai é com a mãe ali, ele não deixa passar essas coisas. Ele faz companhia pra ela também faz companhia pra ele. Até a cena de sexo é muito diferente, assim. Então, eu gosto desse contraste, até quando eles se reencontram. Tem aquela cena de briga no restaurante, mas depois que ele entende que a Lily não tá no momento ainda de aceitar e admitir os abusos, ele só fala, olha, tá aqui meu número, quando você precisar eu tô aqui. E eu acho que essa é uma rede de apoio muito boa, que ele parou de pressionar e aí ele só falou, quando você precisar eu tô aqui. E de fato ele esteve, de fato ele ajudou quando ela precisou. Então eu fiquei muito feliz que, pra mostrar também o quanto a rede de apoio faz diferença. Porque se a Lily não tivesse pra quem ligar e pra quem fugir, depois daquela cena de abuso e de estupro que ela teve, será que ela teria saído do relacionamento? Exatamente. Isso é uma coisa que eu fiquei pensando muito, que é da importância da rede de apoio. E falando de estudos, que eu tava falando mais cedo, os estudos também apontam isso. Isso é muito importante da gente frisar aqui, gente. A importância da rede de apoio, de você ter pessoas pra quem recorrer. Porque eu fiquei pensando muito nisso, assim, no Atlas, eu nem vi ele num lugar romântico, assim, embora eles tivessem ali a relação deles, que eles viveram quando adolescentes e depois acabaram ficando juntos. Eu vi muito esse lugar do Atlas mais como um suporte pra ela do que qualquer outra coisa, assim, do papel dele ali naquela história ser esse lugar de segurança que ela teria. E os estudos apontam isso, que ter essa rede de suporte, ter esses lugares de segurança é um fator de proteção. E até você falou um pouco da mãe da Lily, né? Eu fiquei pensando nisso. A gente não soube muito mais sobre a história da mãe da Lily, o que ela viveu, assim, como que foi, né, o processo dela de decidir continuar nessa relação. Ela falou que seria muito mais difícil sair e falou que amava muito ele. A gente até vai tocar nesse ponto daqui a pouco sobre o lugar do amor nessas relações. Mas eu fiquei pensando muito nisso, assim, às vezes a Lily teve acesso, entre aspas, a coisas que a gente não sabe se a mãe da Lily teve. Eu não lembro se
Bom, eu não sei se no livro fala sobre a profissão da mãe da Lily, mas a gente vê, por exemplo, a Lily, ela tinha o trabalho dela, a Lily tinha ali as redes de suporte dela, e a gente não sabe se a mãe dela teve, mas esses são pontos que são fatores de proteção, que possivelmente foram coisas que a Lily teve pra poder ter força pra sair dessa relação e que a mãe dela não teve. É muito interessante você estar falando de rede de suporte, porque, obviamente, eu acho que o filme tem uma quantidade limitada de personagens, né? Então, a grande rede de suporte foi a irmã do Ryle e a mãe dela ali. E sendo que ela não tinha um relacionamento bom com a mãe dela. Eu acho que só depois que ela foi entendendo o relacionamento abusivo é que ela se permitiu se aproximar da mãe, né? Porque ela sempre tratou a mãe como, não, cara, minha mãe, que saco, vai estar aqui. Mas uma coisa que eu achei um pouco idealizada do filme, eu achei muito legal porque mostra o que fazer, né? Um manual do que fazer. Mas idealizado no sentido de, a partir do momento que ela vai pra irmã do Ryle falar que ela sofreu todos os abusos e tudo mais, ela fala que como irmã, ela gostaria que ela perdoasse, mas como amiga falaria pra largar ele. Achei muito legal, mas não necessariamente isso sempre acontece. Eu posso falar até da minha experiência pessoal que quando eu me divorciei, e eu não estava num relacionamento abusivo, o que eu mais ouvi foi que eu deveria ter tido mais paciência, que eu deveria ceder mais e que eu deveria conciliar mais. Então eu fico pensando, e de pessoas que me amam e que querem meu bem, e que eu sei que elas falaram isso de um lugar que infelizmente eu não tenho a mesma opinião, mas foram conselhos que eu ouvi. Então eu achei que todo mundo ao redor da Lily, quando ela decidiu sair desse relacionamento, todo mundo foi muito coerente, muito apoiador. Até o próprio Ryle também, porque por mais que mostre ele mandando mensagem, ligando, tem pessoas em situações de relacionamento abusivo e que o cara vai no trabalho, fica mandando mensagem e vai no apartamento procurar. E assim, eu senti que foi muito tranquilo, no sentido de ela poderia desligar o celular dela ali, poderia ignorar as mensagens, estava tudo bem. E depois, quando ela pediu o divórcio, ele foi super compreensivo com ela. E deveria ter sido, assim, deveria ser isso, né? Eu achei genial a cena que ela fala do sentido de agora que você tem uma filha, se ela falasse pra você que o namorado dela bate nela, o que você falaria? E eu achei super educativo isso, mas não necessariamente isso poderia ser algo que geraria consciência numa pessoa. Até minha filha nascer, era terrível, era briga, chute, eu fui chutada na escada, fui parar no hospital diversas vezes. E aí, quando minha filha nasceu, eu falei, eu tenho que mudar isso. De alguma forma, eu não admito mais, não tem como, ou eu vou morrer e a minha filha depende de mim. Eu não posso deixar minha filha na mão desse cara. É uma pessoa completamente tóxica, não só comigo, mas com as pessoas ao redor também. Isso é um sinal também. E aí, eu, determinada, após descobrir uma traição recente, fui pra casa da minha mãe, falei pra ela dizer que eu não estava, se ele fosse atrás de mim, e ele foi. E simplesmente desaparecia, assim, ele ficava indo atrás, ele ficava ameaçando. Até porque a gente já viu que o Ryle, assim como muitos abusadores, não passando pano pros abusadores, gente, pelo amor de Deus. Mas ele é um homem com muitos traumas, com muita insegurança, que nunca elaborou, nunca procurou ajuda. Ele ainda tem vários comportamentos de compensar a insegurança dele. Ele é muito bem sucedido, ele tem um grande emprego, ele tem um corpo todo sarado pra tudo isso pra ele ser aceito, pra ele conseguir conquistar mais mulheres, pra ele não ser abandonado. No fundo, o abusador, ele tá ali tentando controlar a vítima de todas as formas pra garantir que ele não vai ser abandonado, porque ele se sente tão inseguro, ele se sente tão inferior, que ele sabe que talvez se não for com essa mulher, ele nunca mais vai ser amado. E aí começam esses abusos, essas manipulações, esse controle que também tem a ver um pouco com machismo e tudo mais. Só que eu achei tudo muito fácil, a ressignificação de tudo, dele entender que aquilo ali era um trauma do irmão dele, que tá tudo bem, ele toma aí o divórcio e tudo mais. Porque ele é um homem muito machucado. E até a irmã dele, eu fiquei assim me coçando um pouco. A irmã dele tá falando, não, porque eu sentia que ele tava morrendo por dentro. Depois que ele conheceu você, ele parou com isso. Foda-se. Que entra naquele discurso da mulher salvadora que eu também não gosto. Então, que bom que o filme traz que abusadores são muito mais complexos do que simplesmente um cara que vai estar ali destruindo você. Mas a mensagem que o filme passa é, apesar de todas as dificuldades que você tem, eu não mereço ser tratado assim, eu não vou estar aqui. Esse eu acho que foi o grande ganho do filme pra mim, pra mostrar que, por mais que a gente consiga se colocar no lugar da pessoa e ter empatia, a gente não precisa estar no lugar que a gente se sente mal pra salvar as pessoas. Exatamente. Eu gostei muito desse ponto pra fechar, que é exatamente esse, assim. Não acho que mostra uma visão realista da reação das pessoas, como você estava falando, Ana Teresa, mas eu acho que traz uma visão um pouco mais realista no sentido disso, assim, de que o relacionamento abusivo, ele não é necessariamente tudo ruim. Um relacionamento com violência não é necessariamente um relacionamento com 100% de violência, né? Existem momentos bons. A gente até vê a Lily em alguns momentos, ela se relembrando dos momentos bons do relacionamento, junto quando ela tá se relembrando dos momentos ruins. Mas eu acho que essa é a mensagem que eu gosto que passa, que é isso. O Ryan é um homem complicado, com as questões dele, com os traumas dele, e que, infelizmente, a forma dele, assim, o sintoma
que os traumas dele geraram nele foi esse. Foi ele ser um cara abusivo, foi ele ser um cara agressivo, foi ele ser um cara violento. E é isso. Mas assim, eu gostei dessa mensagem que é, tudo bem, você pode olhar pra pessoa, você pode olhar pra dor da pessoa e ver de onde que essa dor veio. Mas não é o lugar de uma mulher ou de nenhuma pessoa ficar ali por conta disso, né? Assim, abrir mão de tudo que rolou em relação à violência em nome, por exemplo, do amor ou em nome, por exemplo, de ele vai mudar. Eu gostei muito dessa mensagem final que você falou, Ana Teresa, que é, reconheço, tudo bem, inclusive ela até convida ele pra participar como pai dessa criança, mas o ciclo, digamos assim, se encerra ali, né? Ela não... É isso, o amor ou qualquer dor que ele possa ter que gere essas violências não é maior do que o limite dela de passar por isso. Então, eu gostei da mensagem que o filme deixou. Eu achei que teve algumas questões ali idealizadas, mas eu acho que o filme ele abre muita oportunidade pra gente poder conversar sobre violência doméstica. Talvez a proposta do filme, né, de ser um filme um pouquinho mais leve. Então, eu gostei muito dos personagens. Eu gostei que, dado que é um filme de 2 horas pra você aprofundar e trazer as coisas, eles trouxeram a pluralidade aí dos personagens. Mas, obviamente, a gente, como psicólogo, tem coisas que a gente vê que talvez no dia a dia não seria assim. E no dia a dia é um pouco mais complexo, né, do que foi mostrado. Então, esse foi o episódio de hoje, gente. Se vocês gostaram, se vocês acharam que ficou faltando alguma coisa, né? Porque é um curto período de tempo. Tem até pontos aqui que a gente tinha pra falar que a gente não conseguiu falar, porque tem muita coisa pra falar sobre o filme. Deixa aí as coisas que vocês também notaram, que vocês concordam, que vocês não concordam. Classifique esse podcast na sua plataforma de áudio. Dá 5 estrelinhas pra gente, porque ajuda a divulgar esse podcast. E também, se vocês quiserem achar a gente nas redes sociais, vocês podem achar a gente no @podcast Psicologia Sincera. Vocês também podem me achar no @Ana Teresa Cavalcante. E eu no @psicóloga Ana Luísa Braz. A gente também vai deixar aqui embaixo na descrição do episódio o Instagram do nosso editor, Rodrigo Moreno, e do nosso designer, Fernando Picamilho. E se vocês estão vendo esse episódio e vocês querem mais do Psicologia Sincera, vocês querem receber um episódio extra por mês, além de ter acesso à nossa biblioteca exclusiva de conteúdos, a gente vai deixar aqui embaixo na descrição o link da nossa área de apoio para vocês fazerem parte dessa comunidade, para vocês terem mais episódios e mais conteúdos do Psicologia Sincera. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.